Então, bom dia, vamos lá, vídeo aula número 8. E hoje nós já vimos aí que o homem, com base na sua capacidade de se organizar socialmente e de produzir ferramentas, entendeu que era a hora de se tornar sedentário, ou seja, se fixar em um determinado local e não mais se adaptar à natureza, mas transformar a natureza em seu benefício por meio de um determinado lugar. Esse é o chamado meio. Então nós vimos através dos 7 vídeos anteriores. Então, se você não está entrando agora nessa playlist, na aula número 8, tem 7 aulas anteriores que você deveria assistir e deveria dar um like de joia, certo? Como nessa aula também, para entender o ponto em que nós estamos. Ele se torna sedentário e passa a alterar o meio. E esse meio passa gradativamente a ser chamado de espaço geográfico. Então, antes, onde havia natureza pura e simplesmente natural, né, a redundância, natureza natural, agora passa a existir o espaço geográfico, porque esse meio sofre intervenção humana. Por que nós sabemos que esses meios sofreram interferência humana? Por causa dos sítios arqueológicos. Então há uma vasta gama aí de sítios arqueológicos que mostram evidências de que o homem parou de ser nômade, ou seja, perambular pela natureza atrás de espaços que lhe fossem mais propícios para a sobrevivência, e ele passou a ser sedentário, ele se fixou em um lugar, certo? E as duas principais formas que foram revolucionárias para que o homem tivesse sucesso na empreitada de se sedentarizar, ou seja, de se fixar num local, foi a agricultura e a domesticação de animais. Isso mesmo. A agricultura possibilitou que o homem produzisse num determinado local de sua escolha alimentos. Então ele deixou de viver de coleta e passou a viver de agricultura. A mesmo se deu com a domesticação de animais. O homem deixa de ficar seguindo os bandos e as migrações sazonais dos animais e passa a capturá-los e domesticá-los. E obviamente essas duas atividades que foram fundamentais para o homem se fixar num local demandaram ferramentas que nós chamamos, dentro do conceito teórico do professor Milton Santos, de objetos técnicos. Mais para frente eu vou especificar aí o que quer dizer exatamente objetos técnicos. Mas para que a sua compreensão seja aí robusta nesse primeiro momento, entenda literalmente que objetos técnicos são ferramentas que permitem que o homem altere o meio de forma a atender suas demandas, transformando o meio natural ou meio ambiente em espaço geográfico. Espaço geográfico é um espaço que foi pensado, transformado e produzido para atender demandas humanas, demandas da sociedade. Então, essa é a história que vai trazendo o objeto técnico para dentro e para o centro da evolução do que nós chamamos hoje de sociedade. Então, duas coisas caminharam paralelamente: a organização social, ou seja, as relações entre os homens, que passaram a ser relações cada vez mais intensas, organizadas e principalmente especializadas. Porque quanto mais ele se tornou sedentário, fixo, e quanto mais ele entendeu que era necessário transformar o meio natural, o meio ambiente, mais ele se especializou. As tarefas foram sendo especializadas. Então um tem que cuidar da criação de animais, o outro tem que cuidar da captura de animais,
um tem que cuidar do plantio, o outro vai regar, o outro vai captar sementes, o outro vai entender os ciclos de chuvas, né? O outro vai entender diferentes espécies, e aí a sociedade vai ganhando uma chamada complexidade. Então a especialização de tarefas é uma consequência natural da organização cada vez maior da sociedade. Então, quanto mais se organiza, mais especializado fica. Quanto mais especializado fica, mais nascem hierarquias. Essa palavra que a maioria não gosta, hierarquia. Mas a hierarquia é uma consequência natural da organização, da especialização. Quando essas duas elementos entram para aumentar a produtividade do homem para a transformação do meio ambiente ou do meio natural para o espaço geográfico. Então não existe espaço geográfico sem organização, sem especialização e sem hierarquia. E aonde entram os objetos técnicos? Os objetos são criados para sedimentar e consolidar essas hierarquias, essa organização e essa especialização. A ferramenta é criada para um conjunto de atividades especializadas. Então, mecânico tem ferramenta de mecânico, torneiro mecânico tem ferramenta de torneiro mecânico, bombeiro tem ferramenta de bombeiro, policial militar do choque tem ferramentas para o choque. A rota tem para rota e assim vai. O GAT tem para o GAT. Então toda atividade que é realizada por meio de especialização detém hierarquia e detém organização. Então essas duas palavrinhas, hierarquia, organização e também especialização, que seriam 3 no caso, elas não nascem com o capitalismo. Elas são bem antes do capitalismo. A técnica é bem antes do capitalismo. As hierarquias são antes do capitalismo. Então isso é um ponto importante para entender e um ponto importante para você dar um like nessa aula aqui, que foi muito boa por sinal, certo? Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.